Olá a todos, olá a todas. Hoje a gente vai fazer uma aula diferente, pessoal, uma abordagem diferente nesse vídeo, até porque eu quero tratar da Primeira Guerra Mundial com vocês, só que através das imagens dos jornais da época, tá bom? Então aqui, pessoal, nós estamos observando, tá certo, um suplemento. Então esses jornais, eles acabavam então tendo a sua edição, tá certo, fechando a sua edição, e aí na parte da tarde ele acabava dando esse suplemento, ele acabava trazendo novas informações, tá? E aí justamente o que ele coloca aqui, ó, né, para que nós não demoramos para atualizar as notícias, né? Diferente de hoje, que a gente tem uma atualização rápida das páginas da internet, etc, etc. Você tinha esses periódicos, você tinha esses suplementos dos jornais, tá certo? Da época. Aqui então, ele vem tratando essa Primeira Guerra Mundial, tá certo? Ele vem trazendo então essas questões da guerra, atualizando a guerra pouco a pouco. Bom, aqui, pessoal, no ano de 1917, os Estados Unidos ele acaba entrando na guerra, tá? Assim como o Brasil, desde 1914 até 1917, os Estados Unidos se manteve neutro na guerra, tá? Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil também fez a mesma questão, até porque é interessante você fazer esse tipo de coisa diplomaticamente falando, porque aí deixa bem claro, ó, eu sou neutro na guerra, logo então eu não quero que ninguém me ataque. Eu não ataco e você também não me ataca. Bom, mas em 1917 os Estados Unidos então acabou entrando na Primeira Guerra Mundial, tá? E aí e também nesse ano, em 1917, que você tem aqui a Revolução Russa, tá? E a gente vai observar essa Revolução Russa mais para frente, tá certo? Um capítulo um pouquinho mais para frente. Essa Revolução Russa também vai trazer aqui, pessoal, uma característica marcante dentro do Brasil, tá certo? E depois, obviamente, iniciado esse período do socialismo no mundo. Bom, tranquilo? Mas a gente já volta a falar sobre a Revolução Russa mais para frente. Em 1917, pessoal, em abril de 1917, a Alemanha acabou afundando um navio brasileiro, o navio Paraná, tá certo? E aí, de maio até outubro, outros navios foram também afundados, até que, obviamente, não teve mais jeito, tá certo? O presidente, então, na época, o Venceslau Braz, reuniu-se aqui com a cúpula, tá certo? E, com a cabeça pensante na época, o Rui Barbosa, ele trata, então, do Brasil, dessa questão se o Brasil vai à guerra ou não, se vai declarar guerra ou não, tá? E, de fato, o Brasil vem a declarar a guerra, tá certo? Ao Império Alemão, tá? Então ele entra primeiro em estado de guerra e depois sim a declaração da guerra após o navio Macau ser afundado por um submarino alemão, tá? Então essa era a tática da Alemanha na época, afundar os navios para que as mercadorias não chegassem até a Europa, tá? E o Brasil nessa época, pessoal, ele exportava muito, só que na época ele exportava muito café. Porém, na guerra, você não precisa de café, então logo outros gêneros alimentícios eram exportados, o que é um grande fato para a guerra, tá bom? E obviamente, sendo então um recurso importante para a Europa, a Alemanha então ela decide afundar esses navios para que não chegue recurso até os seus inimigos, tá bom? Tranquilo? E aí o Brasil então, depois desse episódio, acaba então entrando na Primeira Guerra Mundial, tá bom? Porém, pessoal, a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial, ela não é sentida logo no início, até porque também a entrada na Guerra do Brasil ela foi bem... Nossa, assim, a grande questão do Brasil aqui, pessoal, é uma questão médica, tá? Porque a questão de batalha mesmo, de você ir lá e batalhar, o Brasil não teve grandes feitos desse jeito, certo? O Brasil ele foi muito mais para aprender a como seguir, a como promove-se a guerra, né? Como se comporta na guerra, tá? Porque as nossas táticas eram bem antiquadas, tá? Então ele aprende para depois ele usar isso aqui dentro do Brasil. Dentro da guerra também, pessoal, dentro desse período da guerra, há um grande e forte sentimento anti-germânico, tá bom? O ministro das Relações Exteriores, ele era germânico, né? Ele era filho de germânico, então ele teve que renunciar ao cargo. Várias manifestações também surgiram nesse exato momento por conta
desse anti-germanismo, tá? Que vai surgir aqui no Brasil nesse exato momento, tá bom? Então isso é um complicador aí, né, na questão social, tá bom? Que nós já veremos. E aqui em 1918, tá certo? Dia 11 de novembro de 1918, você tem a derrotada, então, do Império Alemão, tá certo? Então, aqui que você vai ter os armistícios assinados, tá certo? E aí, primeiro se propõe o Tratado do Woodrow Wilson, depois se propõe, então, o Tratado de Versalhes, tá? Que acaba, então, humilhando aí a Alemanha, né? Trazendo, então, como os grandes vencedores os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, tá? E os vencidos, obviamente, o Império, de preferência ali, o Império Alemão, tá bom? Tranquilo? Essa questão, então, de paz, pessoal, que a gente está tratando aqui, tá certo? Ela foi muito cruel, vamos dizer assim, para o Império Alemão, tá certo? E era justamente isso que o presidente Woodrow Wilson tinha medo, tá? De uma guerra que gera ressentimentos, tá bom? Então ele tenta fazer esse tipo de coisa, mas ele não consegue, tá certo? Tanto é que o Tratado de Versalhes é assinado, que é o primeiro passo para a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Tranquilo? Aqui, pessoal, no ano de 1917, também você vai encontrar dentro do Brasil uma greve geral. Aqui, pessoal, vale ressaltar que há um surgimento de várias indústrias no Brasil. Até porque, como a Europa estava em guerra, foi necessário substituir as importações. Então, tudo aquilo que, ou grande parte daquilo que o Brasil importava, ele passou a produzir aqui. Então, houve essa substituição, tá certo? Então, há um boom urbano, há um boom industrial no Brasil, iniciado aqui e futuramente, lá na década de 1920, ele vai ser continuado e ampliado, tá? Mas em 1917 você tem essa greve geral, muito por conta dos anarquistas que chegaram, muito por conta do socialismo que chegou na América, junto com esses refugiados de guerra, tá? Então as pessoas saíam da Europa, vinham para o Brasil, né, para uma terra livre e etc, etc, justamente para recomeçar a sua vida. E aí, quando eles perceberam as condições de trabalho, tá certo? Eles iniciaram então esse movimento de anarquismo, esse movimento então, de sindicalismo, tá? Buscando aí melhores condições de vida, até porque lembra que o Brasil começou a exportar produtos agrícolas para a Europa, então é aí que você tem uma alta de preços, você tem fome da população em geral e etc, etc. Fora as condições péssimas de industrialização, tá? Essa greve geral, pessoal, ela foi bem mobilizadora na época, tá certo? Você tem, assim, grandes cidades parando, tá? E isso vai gerando, né, vários outros problemas, tá? Porque se esses operários, eles entram em greve, obviamente, você tem a parada das máquinas, obviamente, você também tem a parada das condições aqui, tá? Então, é a partir daqui, tá certo? Que você vai ter o primeiro passo para derrotada, ou o primeiro passo para a crise de 1917 não, o primeiro passo para a crise da República Oligárquica, tá certo? Tranquilo? Então essas agitações operárias aqui deram esse passo, essa industrialização, essa urbanização do Brasil, que fora começada ali como consequência da Primeira Guerra Mundial, leva então à crise também da República Brasileira, que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Tranquilo? Maravilha? Então, qualquer dúvida, qualquer questão, deixa aqui nos comentários, que aí eu tento responder o mais rápido possível, tá bom? Tranquilo? Então, até mais, pessoal. Falou!